De tanto pensar, só nos resta começar a falar. Coisas Singulares é o quadro discursivo do podcast Verborragia. No episódio de hoje, a IA e os escritores. Oi, pessoal, eu sou o Fabrício Fonseca e talvez vocês estranhem que eu estou sozinho hoje, né? Geralmente o João Heitor tá aqui comigo, mas esse aqui é um episódio do Coisas Singulares. É um quadro que a gente pensou para que a gente pudesse falar sozinho sobre temas que são muito nichados, assim, de algo que a gente conhece, que a gente reconhece, que a gente está convivendo, né? Ou então de temas tão importantes para a gente que às vezes a gente quer falar, sem parar. E aí, hoje eu vou começar e basicamente eu vou falar sobre uma coisa que aconteceu comigo e opinar sobre isso. Muito recentemente eu recebi um livro. Eu tinha comprado esse livro há muito tempo. Eu comprei na pré-venda um livro de um escritor independente. E aí, quando esse livro chega e eu vou olhar nos créditos lá na ficha catalográfica e vou procurar o tal artista de capa, eu descubro que, na verdade, a imagem daquela capa é uma imagem gerada por IA, né? E eu fiquei em choque porque eu achei a imagem muito bonita, a forma como ela foi construída. E foi um dos motivos que me chamou a atenção do livro, fui atrás para ler sinopse e tudo mais. E quando chega eu descubro que é esse negócio de prompt, que se não me engano é a pessoa que escreve para gerar e tal, né? E aí eu fiquei muito em choque, nunca nem postei sobre esse livro, eu nunca comentei com ninguém, assim. Pra não mentir, eu comentei com meu namorado e eu comentei também com o meu amigo Rafa Souza, que também é escritor, e ficamos os dois chocados com isso. E aí é um tema que a gente já tá falando muito sobre, e eu queria falar assim. Para além do uso absurdo que as pessoas estão fazendo com a IA, eu quero trazer essa minha opinião, essa discussão a respeito dos escritores, né? Nós que somos produtores de arte descritiva, narrativa, e como a gente tem utilizado essa criatividade num posto que eu particularmente não acho tão legal, né? Eu acredito sim que a inteligência artificial ela vai ter formas de ser utilizada de forma ética, né, e respeitando as outras pessoas. Recentemente mesmo, o João então mandou para mim que era sobre uma inteligência artificial que ajudava a pessoa a construir roteiros. Então, assim, ela não dava a ideia da história, mas ela ajudava a pessoa a organizar o texto que ela já tinha. E olha pra você ver que legal, né? Utilizar a inteligência artificial de forma de organizar, facilitar o trabalho, deixar que a gente tenha mais tempo de produzir a nossa arte. Mas eu acho que quando a gente usa a inteligência artificial generativa, a gente rouba imagens de outras pessoas, a gente rouba arte de outros artistas, porque a inteligência artificial ela não criou aquilo do zero, né? Todos nós já sabemos essa parte sobre como ela pega partes, modelos, coisas feitas por outras pessoas e colocam ali naquela imagem que é gerada, né? E isso me deixa muito triste quando eu vejo escritores usando, porque já tem inteligências artificiais, já tem IA que rouba o nosso texto para criar narrações, rouba a nossa forma narrativa, rouba a forma como a gente coloca as coisas, assim, sabe? Eu lembro que um leitor já falou assim, que sabia que estava lendo um livro meu sem olhar a capa por causa que eu sou um escritor que faz muita piadinha durante a narração. Então ele já sabia que era meu, já saberia que era meu, um texto independente de ver a capa ou não. Então, assim, isso é nossa identidade, né? A forma como a gente constrói essas obras são as nossas identidades criativas. E isso também pode ser roubado. Então eu fico muito triste quando eu vejo autores usando, e triste de verdade, assim. Eu fico revoltado também, fico com raiva, mas eu fico triste que a pessoa tome esse ponto de partida, assim. Será que vale tudo para divulgar a sua arte? Será que vale tudo para que a sua arte ela chegue num ponto que é o grande ponto para nós escritores é quando a nossa arte ela tá física, né? Quando ela é impressa, quando ela vira papel. Mas será que vale tudo para poder fazer essa arte? Quando eu comecei a escrever, eu comecei no Nia Fanfiction. Acho que pouquíssimas pessoas que vão ouvir esse episódio vão saber o que é o Nia Fanfiction. Mas ele era um portal de publicação de fanfic. E se eu não me engano, ele é brasileiro. Posso estar muito enganado, mas eu acredito que ele é brasileiro.
E as pessoas postavam fanfics, mas também histórias originais. E foi ali que eu comecei publicando as minhas histórias. E aí, quando eu ia fazer as capas, inicialmente, né, eu pesquisava no Google e aí pegava imagens do Google para poder fazer isso, fazer as minhas capas. Eu ia no Photoscape, colocava um título, colocava algum efeito que eu conseguia, né? E depois, um tempo depois, quando eu fui pro Wattpad, eu fui conhecendo outros escritores que foram me dando dicas. E aí eu comecei a baixar imagens livres no Unsplash. Eu comecei a utilizar o Canva para poder criar essas imagens, sabe? Então, até dessa forma, a minha criatividade ela era muito assim, instigada, ela era puxada para estar em outros ambientes que não só a escrita. Então, eu tinha que buscar uma imagem que combinava, eu tinha que buscar uma forma de retirar o fundo da imagem, depois unir, depois fazer um efeito, depois colocar um título, pensar numa fonte. Isso é muito instigante. Isso nos faz participar de formas muito diferentes da nossa arte. Tanto que depois, todos os livros que eu lancei de forma física, até mesmo com a editora, eu fiz questão de eu mesmo encontrar o artista, de descrever como eu queria a capa, de fazer é, aquele. Eu sempre esqueço o nome, gente, daquele arquivo que a gente faz, né? Pra poder enviar pra pessoa fazer a nossa capa e tudo mais. Então, pra mim, sempre foi muito importante participar de outras coisas além da escrita. E aí eu acredito que quando a gente gera essa imagem generativa, quando a gente pega a imagem não só para capa, mas para colocar no meio do livro, para colocar na arte de divulgação, a gente acaba também se tirando desse espaço que era de fazer além. Era um espaço de a gente poder estar participando mais, a gente está dando isso. Então, para além de é, 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 a gente tá roubando a arte de alguém, a gente não tá participando de tantas coisas. Além de roubar a arte de alguém, porque sim, a IA generativa tá roubando a arte de outras pessoas, a gente não tá instigando a nossa criatividade a estar nesses lugares, assim. Então, é uma coisa que me deixa muito triste. Eu fico, assim, olhando, eu fico em choque como as pessoas têm coragem. E às vezes tem gente que é ainda mais carinha de pau, né? Porque eu já vi capas no. Gente, briefing. Nossa, do nada lembrei. O nome do negócio é briefing. A gente fazer o briefing, né? Pra montar, pra como é que a gente quer fazer essa capa. Às vezes nem só pra artista, mas existem capistas que vão pegar imagens prontas de bancos de imagens e vão construir a nossa capa, né? Então, recentemente, por exemplo, na Amazon, eu vi uma capa que era gerada por IA, mas os atores, as duas pessoas que estavam ali na capa, eram atores de verdade, eram, tipo assim, expondo muito, eu acho que era o Henry Cavill e aquele outro cara que faz o Reacher, eu não sei o nome dele, mas enfim, tipo assim, a pessoa além de usar a IA, usou a IA para criar a imagem dessas duas pessoas que existem. E o que que eu fiz? Eu denunciei. Eu fui lá e denunciei a Amazon porque estava usando a imagem de outra pessoa sem permissão, né? E espero que caia sim. Eu sou essa pessoa. Eu acho que a gente tem que criar a nossa arte de forma ética, assim. Porque a arte, ela também é crítica à sociedade. E aí, quando a gente cai nesse meio padrão só para poder ser produtivista, a gente não tá criticando, né? A gente tá amaciando os nossos egos, assim. E é muito bom, sim, ter um leitor que vira e fala: Nossa, que linda a capa do seu livro. Nossa, eu adorei muito ler o seu livro. Mas, ai, sei lá, sabe? Para mim, perde toda a qualidade quando eu vejo a imagem gerada por IA. Esse livro mesmo que eu comprei, eu não vou ler. Então, assim, eu não vou gastar o meu tempo com o livro das pessoas, já gerei dinheiro para ela. Então significa que ela vai fazer mais livros e com toda certeza vai usar, vai usar essas IAs, esses prompts, essas coisas assim. Mas eu não consumo mais, eu não divulgo, eu não postei sobre. Então, quem não conhecer e se depender de mim, não vai conhecer também, porque sim, eu tenho raiva disso a pessoa faça uma coisa dessa. Porque existem formas, e assim, nesse caso específico desse livro que eu comprei, a pessoa pagou pra alguém criar um prompt de IA. Então, por que que essa pessoa não pagou pra um capista fazer? Por que que essa pessoa não pagou pra um artista desenhar, assim, e nascer e participar de todas as coisas?
voltando a ter para as coisas que a gente fazia, né? Então eu sei muita coisa sobre edição de imagem. Eu não sou perfeito, eu não sou um grande editor de imagem, eu não sou um grande designer, mas eu sei de muita coisa que me ajudou na minha vida, para além de ser escritor, por causa que quando eu estava lá fazendo as minhas imagenzinhas do Canva, eu estava aprendendo sobre elas. Eu aprendi a editar vídeo para poder fazer os book trailers que eu fazia, sabe, para os meus livros. Então, assim, eu me sentia muito instigado a outras coisas. E a minha criatividade, ela também crescia dentro disso, porque conhecendo sobre isso, eu pude fazer personagens que desenham, eu pude fazer personagens que têm profissões diferenciadas. Eu gostaria muito que as pessoas não limitassem a criatividade delas a ponto de eu vou escrever isso e pronto, acabou. E aí a gente cria obras muito repetitivas porque a gente não entra nesse ciclo de autocrítica também, né? Então, assim, é muito triste parar pra pensar sobre isso, sabe? E é aquilo, a gente quer muito jogar pro mundo a nossa arte. Nós, quando a gente aprende a sair do local da vergonha, né? Porque inicialmente é isso que a gente fica com vergonha das outras pessoas conhecerem as nossas obras. Mas quando a gente sai disso, a gente quer ser lido, a gente quer ser ouvido se for fazer música, a gente quer ser visto se a gente for fazer uma pintura, uma arte, alguma coisa. Então, nós, quanto artistas, queremos nos expressar e queremos que a nossa expressão seja vista nisso. Mas será que esperar é o fim do mundo? Será que eu preciso lançar o meu livro agora, senão o tempo vai passar? Sabe? O meu primeiro livro eu escrevi em 2014. E eu fui lançar ele de forma oficial em 2018, foi 4 anos depois, né? Que, aliás, é até o livro que eu tô reescrevendo agora, porque eu vou lançar ele novamente. E naquele momento, a editora me ofereceu, né? Eles mesmos fazerem a capa. Naquela época não tinha a IA generativa, então eles iam fazer a capa conforme o banco de imagens, eles iam fazer a capa ali buscando vetores, e ia sair uma coisa original também, porque mesmo que outras pessoas pudessem usar aqueles vetores, cada um utiliza-se da mesma forma. Então, ainda assim, se eu não tivesse decidido e virado e falado assim, não, mas eu quero comprar minha própria arte, eles iam dar um jeito criativo sem roubar a arte de outras pessoas. E aí eu esperei 4 anos. Aí depois o próximo livro eu eh, lancei depois de menos tempo, porque eu já estava em contato com a editora e tudo mais. Mas depois outros livros mais tempo. Então, assim, eu tenho um livro que eu escrevi ele em 2018 e eu ainda não lancei ele de forma oficial, porque eu quero fazer um trabalho legal de revisão, tem que pagar o revisor. Um trabalho legal de ilustração interna, tem que pagar um ilustrador para fazer as imagens internas, tem que pagar para poder fazer a diagramação, tem que pagar para fazer a capa, que é uma coisa importante. Às vezes, uma pessoa diferente da diagramação para poder criar o vetor do título, para criar o lettering, né? Então, assim, para mim é muito melhor eu esperar para lançar essa minha obra e lançar ela de forma correta e que daqui 10 anos eu vou ter orgulho do que não esperar. E aí, às vezes, eu fico vendo, eu tava falando esses dias com o meu amigo Rafa Souza, citando ele de novo, que a gente não sabe como as editoras vão olhar essa questão da IA generativa daqui muitos anos. Porque, ok, agora que tem até editor utilizando, mas as pessoas elas estão rechaçando esse acontecimento. Então, esse boom de gerar imagem, será que ele vai continuar? Como é que ele vai ser daqui 10 anos? Né? Como é que vai ser visto isso? Será que eles não vão olhar para trás e parar para pensar assim? Olha essa pessoa, será que ela não usou? Ela usou IA generativa para criar esse livro dela. Será que ela não usou IA generativa para gerar textos para ela dentro desse livro? O quanto que ele é 100% original. E claro que autores que não utilizam imagem já pode fazer isso, mas eu acho que abre um espaço para um questionamento maior se você usa para suas imagens. E eu pensaria assim, se eu fosse um editor, ou então se for para mim ler um livro de uma pessoa e eu descobri que anteriormente ela criou imagens com IA, vai vir na minha cabeça assim, essa pessoa, será que ela não usa? Sabe? Porque eu não uso, gente, eu não uso. Eu já usei o chat GPT pouquíssimas vezes também, porque foi pedido para mim usar para pedir sugestão de texto, né? Até mesmo para escrever minha dissertação, perguntar assim, me indique um texto que fale disso e disso, aí me indicava o autor. Para isso, assim, sabe? Agora virar e falar, chat,
conforme você me conhece, gera uma imagem. Tipo, não. Gente, eu nunca gerei uma imagem. Eu nunca usei o Grok, sei lá como é que fala, do Twitter pra fazer um questionamento. E não porque eu sou. Ai, meu Deus do céu, aquelas pessoas velhas, aqueles dinossauros que não quer fazer nada novo e coisa e tal. Não é sobre isso, mas às vezes, assim, quando eu mesmo paro pra pesquisar uma coisa e não quando uma pessoa me dá uma explicação mastigada, me gera tantas coisas novas e curiosidades e tudo mais. Ontem mesmo eu fui pesquisar para colocar no meu livro sobre personagens de Mortal Kombat. E aí eu pesquisei no Google, e aí tinha, tipo assim, uma lista dos personagens, e aí eu fui vendo as histórias deles. Eu fiquei, nossa! Tipo assim, eu achei muito legal, porque muito recentemente eu descobri que o Mortal Kombat tinha historinha. Juro, gente, eu não sabia. Que eu descobri que Mortal Kombat tinha historinha porque a gente comprou pro nosso PlayStation um Mortal Kombat. E aí eu descobri que tinha historinha. Eu falei, oh, tem coisas por trás, que legal. Então, quando a gente para pra fazer outras coisas diferentes, a gente também observa e consome coisas diferentes. E isso é muito legal. E assim, se você é escritor e for ouvir esse episódio, espera um pouquinho até você ter condições, até uma editora aceitar a sua obra para lançar. Eu acho que isso é até bom até para a questão da gente parar para refletir sobre a nossa obra. Como eu falei, agora eu estou reescrevendo o meu primeiro livro, que eu quero lançar ele novamente. E eu estou corrigindo diversas coisas que não que estejam erradas, mas que eu gostaria de ter feito diferente naquele tempo. E eu nem sabia como fazer, como escrever, como descrever, de onde chegar. Tanto que, por exemplo, no meu primeiro livro, eu não fazia roteiro antes de escrever. E hoje roteiro é uma coisa imprescindível. Eu faço roteiros detalhadíssimos, de páginas e páginas à mão. Então, assim, eu aprendi muita coisa sobre escrita depois, então a gente precisa esperar um tempo, assim, antes. É muito bom a gente ter a nossa obra em mãos, assim, você pegar. Eu já conversei com amigos desenhistas que eles achavam incrível mandar imprimir o desenho deles e pegar aquilo e colocar em um quadro. Então, tipo assim, a gente ter tocando de verdade, não vendo as nossas produções artísticas são coisas muito legais. É uma coisa muito legal. E nos faz sentir muito bem. E que tal se a gente fizer isso de forma que a gente se orgulhe, que a gente olha pra trás e não tenha vergonha? Porque, por exemplo, o meu primeiro livro, por mais que eu queira mudar ele, eu não tenho nenhuma vergonha dele. Sabe, eu só quero fazer diferente e eu tenho capacidade de fazer diferente, mas eu não tenho nenhuma vergonha dele. Eu me divirto muito com a forma como eu escrevi antigamente. É muito engraçado, meu Deus do céu, eu rio muito. Mas vamos esperar. Vamos valorizar a nossa obra pra gente não diminuir ela. Porque eu acredito que quando a gente coloca coisas que não são genuínas, a gente diminui a própria arte. E é tão sofrido pra gente escrever porque expressar, colocar pra fora, não é algo fácil de uma hora pra outra, assim. Não é eu sentar aqui agora e pronto, escrevi um livro inteiro. A gente pensa nas ideias, a gente vivencia, a gente precisa respirar, a gente às vezes se coloca num regime de, eu tenho que escrever tantas palavras até tal dia. Então a gente se coloca num regime assim de expressão que é sofrido. Então vamos valorizar isso da gente, sabe? Valorizar a nossa criatividade, aprender mais. Bora se colocar nesse lugar assim para que você possa bater no peito e falar assim: eu me esforcei muito para fazer essa minha obra. Então ela vale a pena. Então o meu papo assim é diretamente com escritores em relação à inteligência artificial, mas eu espero que cheguem outras pessoas também, sabe? Existem, como eu falei, existem inteligências artificiais que não roubam de ninguém, né? Que não, sei lá, talvez, não sei se existe inteligência artificial que não tá acabando com a água do planeta, mas existem inteligências artificiais que não estão roubando de outras pessoas. Então, pega essa inteligência artificial para te ajudar a construir um roteiro, né? Pega a inteligência artificial, porque site, de certa forma, também é uma inteligência artificial, né? Porque eu sei que tem alguns que ajudam na escrita, aí você tem tanto período para escrever um livro. Então, dá para fazer isso, sabe? Dá para pensar em novas formas, sem ser roubando a arte do outro e sem diminuir o seu próprio trabalho. E sim, para mim, se eu descobrir que um livro é gerado com capa de inteligência artificial, acabou para mim. Não me indique esse livro, não me pergunte sobre esse livro, não me peça divulgação desse livro, porque eu não vou divulgar. É uma coisa que eu bato a tecla, assim, eu tenho amigos artistas desenhistas, já trabalhei com muitos artistas desenhistas e eu valorizo demais o trabalho deles.
E eu sei que eles valorizam o meu trabalho também, sabe? Porque alguns deles depois compram as minhas obras, alguns deles depois vêm e quer também valorizar o meu texto. Então, assim, da mesma forma que eu valorizei o trabalho deles, eles valorizam o meu. Então, eu respeito demais eles. E eu sei o quanto eles respeitam também o meu trabalho. Então, não vem com essa de, ai, mas eu gerei uma imagem que parece uma foto. Roubou a imagem de alguém, roubou a cara de alguém. Não tem jeito. A IA não cria pessoas também, não. Então, é isso, assim. Acho que eu falei tudo o que eu queria falar. Não sei se tem mais coisa. Se tiver, eu também faço uma parte 2. Mas agradeço muito vocês por ouvirem. Espero os comentários de vocês. Compartilhem com a galera. Se quiser enviar sua história, sugestões de temas para poder a gente discutir aqui também. Envie suas lendas, envie histórias mais 18, envie o que for, pode enviar para o nosso e-mail, podeverborragia@gmail.com, e nos segue também lá no Instagram, no Pode Ver Borragia. Vem conversar com a gente, vem responder nossas enquetes, vem participar, comentar, curtir, vem estar com a gente nisso, sabe? É muito legal saber que vocês nos ouvem, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.